Você que está nos assistindo, talvez o título pode soar um pouquinho estranho para você aí na página do Facebook, mas desde semana passada nós demos início a um seminário da família cristã, onde nós vamos falar sobre os 10 mandamentos da família. Cada dia nós vamos entregar uma lição, cada dia nós vamos entregar um estudo, e semana passada o título do primeiro mandamento foi: ouçam o Filho de Deus para edificar o seu lar. E hoje ele é um pouquinho mais extenso, mas também nos faz entender muita coisa. O segundo mandamento é: amem suas famílias como a si mesmos, e demonstre esse amor, não somente em palavras, mas com palavras e também atitudes. Então esse é o nosso estudo de hoje. Fica ligadinho, fica prestando atenção, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Amém, irmãos? E hoje então nós temos o nosso segundo estudo: amem suas famílias como a si mesmos e demonstre esse amor, demonstre esse amor com palavras, mas também com atitudes. Nós tivemos o primeiro culto hoje pela manhã, foi uma bênção. As irmãs que estiveram presentes, os irmãos também receberam esse estudo. Quero que você fique ligado, quero que você fique atento, irmão, até o final dessa lição. São 10 mandamentos. O primeiro nós já aprendemos semana passada, e o segundo hoje eu acredito que não é menos do que nós estudamos semana passada. Eu quero nesse estudo de hoje destacar 4 palavrinhas. A primeira, amor. O segundo, eu quero destacar atitudes e sinceridade. Na verdade são 3 coisas eu quero destacar no estudo de hoje. Amém? Então vamos na nossa leitura então. Segundo mandamento: amem suas famílias como a si, e demonstre esse amor com palavras, porém também com... Agora eu quero, antes de começar a ler, preste atenção aquilo que o pastor falou. O pastor começou a ler, você lê. O pastor parou de ler, você para. Então fala para o irmão que está ao seu lado: você não levar um pito, para de ler. Amém? Então vamos lá então. Hoje de manhã eu estava lendo, e um irmão estava lendo. Eu falei: irmão, você não está vendo? Não, pastor, eu não estou enxergando. Eu não estou enxergando. Aí depois eu até me compadeci dele, porque coitado, ele não estava. Eu vi que ele estava demorando ali para achar onde estava. Eu falei: mas irmão, o senhor não achou ainda? Não, pastor, eu não estou enxergando. Eu falei: oh, meu Deus do céu. Mas amém. Então vamos lá, pessoal. Antes que eu fale sobre o que nós acabamos de ler, como eu falei para vocês, eu quero destacar 3 palavrinhas. Na verdade 4, porque a palavra em si eu quero também definir ela para você e eu. Mas a pergunta é: será que realmente nós amamos a nossa casa? Será que realmente nós amamos o nosso familiar? Será que nós amamos a nossa família? Eu sei que pode parecer uma pergunta injusta, porque afinal de contas é sua família, é a sua casa. Talvez eu também ficaria meio assim, recipiado. Claro, pastor, que eu amo a minha esposa, claro que eu amo a minha família, claro que eu amo o meu lar. Mas como é que eu posso dizer alguma coisa que amo, se eu não tenho um mínimo de definição do que é amar? Olha o que diz 1 Coríntios na tela, por favor, capítulo 13, versículo 1. O Senhor começa dizendo assim, ó: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e se eu não tivesse o quê? Amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Continua: e ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios, e até mesmo e ainda que tivesse toda a fé do mundo, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse nada, seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso, que pessoal? Aproveitaria. Vamos parar aqui, depois a gente prossegue. Então aqui a gente já teve uma dimensão do que realmente significa o que é amar. Às vezes a gente fala que ama, mas às vezes as nossas atitudes provam ao contrário. Às vezes nosso posicionamento, a nossa postura, principalmente nos momentos difíceis, nos momentos de discrepância, nos momentos de discórdia, no momento que muitas vezes nos fere, nos machuca, demonstra que nós não amamos não. Eu posso fazer todo o esforço do mundo, irmão, eu posso ser hábil em todas as habilidades,
Eu posso ter coragem, eu posso ser intrépido, eu posso ter, ser ousado, mas tudo isso para Deus será em vão se eu não tiver o amor. E aí nós procuramos saber o que é amor. O amor é uma palavrinha bem simples, é um sentimento que induz a aproximar e proteger, ou até mesmo conservar a pessoa pela qual você sente afeição. Então, se eu amo, primeiro, eu não vou deixar que nada se coloque entre eu e ela. Agora eu quero fazer uma pergunta: o que ultimamente tem estado entre você e seu esposo? O que ultimamente tem estado entre você e seus filhos? O que ultimamente tem estado entre você e a sua mulher? Ah, pastor, olha, tem estado entre nós a briga por causa de questões financeiras. Porque sabe, pastor, sempre dizem que as mulheres gastam demais. Não é assim que falam, sim ou não? É assim que dizem ou não? Mas lá em casa é o contrário, pastor. Eu sabe aquele ditado, não sei se é ofensivo para você, mas tem aquele ditado: eu faço das tripas o quê? O coração, para manter tudo de maneira equilibrada. O meu marido, ele não pode pegar um cartão de crédito que parece que entra um trem nele e ele sai passando cartão de crédito em tudo. Você está entendendo? E depois, quando vem a fatura enorme, a culpa é de quem? Da mulher. Só porque tem a suposta fama de que ela é uma gastadeira. Às vezes a briga entre questões financeiras está dividindo você e seu familiar. E fazendo um estudo esses últimos dias e observando alguns vídeos sobre unidade, sobre união, irmão, eu percebi o quanto Satanás detesta que as pessoas estejam no mesmo sentimento, no mesmo coração e no mesmo espírito. O diabo procura dividir tudo que for possível, porque ele sabe que a Bíblia fala que é na união que ele ordena a benção. Ou seja, se eu amo, eu não posso deixar nada entre eu e aquela pessoa. Primeira coisa, o amor tira tudo, não deixa dividir, faz com que você cada vez mais se aproxime. Olha, pastor, ultimamente o nosso relacionamento, a nossa casa, o nosso lar está se tornando tão frio que, para ser sincero, pastor, o marido sai e volta, a esposa sai e volta, o filho sai e volta e ninguém sabe aonde um outro está. Se às vezes é perigoso a mãe chegar e falar assim: cadê fulano? Ah, ele entrou aí e saiu de novo. Mas para onde que ele foi? Não sei, a vida é dele. O que eu posso fazer? Que frieza que é essa? Que distanciamento que é esse, irmão? Amor é um sentimento que te induz, que te toma, que te domina, a ponto de querer você cada vez mais se aproximar. Ah, pastor, mas ultimamente eu tenho tido um sentimento de aversão. Então tem alguma coisa errada aí. Satanás está trabalhando, o diabo está criando situações para continuar roubando, matando e destruindo. E além de se aproximar, também é proteger, irmão. Proteger de todas as maneiras possíveis. Proteger psicologicamente, proteger fisicamente e proteger até verbalmente. Eu fico vendo que às vezes a gente não poupa os nossos filhos de determinadas situações. Tudo tem o seu tempo determinado. Se você hoje abre a televisão e liga a televisão e começa a assistir, você vai ver que em cada programação tem ali uma demonstração de a faixa etária que a pessoa tem que assistir, é ou não é? Ou seja, é uma forma de poupar aquela pessoa menor daquela idade daquilo que vai se apresentar. E às vezes o pai e a mãe não se preocupam em proteger psicologicamente a vida do filho. Não se preocupe em proteger verbalmente, sabe? Às vezes tem um momento que a mulher e o marido têm seu desajuste, tem ou não tem? Sim ou não? E eles fazem isso na frente dos filhos. Eles vão crescer e criando o pensamento de que eles também precisam fazer isso. Ou se um dia acontecer, é normal, porque ele viu isso se repetir por diversas vezes na vida dos seus pais. Ou seja, não protegeu, você não amou. Quem ama, poupa, protege psicologicamente, emocionalmente, todos os sentidos possíveis. E é claro que não foge do perigo. Claro que a gente tem que proteger nossa casa. Você como homem, a Bíblia fala que você é protetor, mantenedor. Uma vez fizeram a pergunta: pastor, a Bíblia fala que Deus criou o jardim do Éden e colocou nele todo tipo de coisa boa, maravilhosa e extraordinária. Depois que Deus viu que tudo que ele criou era bom, ele foi lá então e criou o ser humano. A Bíblia fala que ele criou o homem, e a Bíblia fala que fez o homem ter um sono profundo, e da costela do homem fez a mulher. Ou seja, nem acima dele, nem abaixo dele, para estar juntos na caminhada. E aí Deus pegou os dois, ambos, e colocaram na onde? No jardim.
Mas de repente a Bíblia fala que houve a primeira manifestação demoníaca, aonde o demônio entrou numa serpente. E a Bíblia fala que de repente a serpente se aproximou de Eva, talvez pelo fato dela ser o vaso mais frágil. Por isso que você, como homem, precisa proteger sua casa. Até aquela mulher que quer se demonstrar forte, firme e corajosa, ela ainda é um vaso frágil. Talvez ela está se mantendo firme, forte e corajosa, porque ela não consegue sentir em alguém que a proteja, que cuide dela, que zele dela. Então é questão de sobrevivência e natureza. Já que eu não tenho quem me defenda, já que eu não tenho nenhum chapolim colorado, né? Já que eu não tenho quem me livre de alguma situação de perigo, eu preciso aprender a sobreviver. Eu preciso aprender a cuidar de mim. Cuidado, o dia que a sua esposa começar a deixar de depender de você, no bom sentido. Quando para ela a sua presença já não é tão importante. Quando o seu marido, por mais que ele é o cabeça da casa, já não tem mais você para estar ao lado dele. Vamos comigo, esteja comigo, vamos fazer isso. Dividir pensamento, cuidado. O diabo está roubando alguma coisa. O diabo está tirando alguma coisa. Então Adão, a Bíblia fala que Satanás se aproximou de Eva e começou a enganar a Eva. E aí todo mundo coloca a culpa. O motivo do mundo ser o que é, o motivo da situação do mundo inteiro ter esse caos, é por causa de quem? Da Eva. Mas a pergunta deveria ser ao contrário. Se marido é mantenedor e protetor, aonde estava Adão quando Eva estava sendo assediada pela serpente? Aonde estava o marido dela para defendê-la daquele perigo? Aonde estava o esposo para protegê-la daquela situação maligna do diabo? Muitas vezes a nossa atitude, se eu estou falando de todos os lados, omissos em cuidar do esposo, em cuidar dos filhos, em cuidar da esposa, é que tem dado ao diabo uma cartada de matar, roubar e também destruir. Amar é você não deixar nada se colocar entre vocês, é se aproximar. Além de se aproximar, é proteger, conservar a pessoa pela qual você sente aquela afeição. E aí, para melhorar, também é sentimento de apreciação por alguém, acompanhado de um desejo intenso de que sempre lhe querer fazer bem. Meu irmão, não deixa o diabo entrar com essa frieza. Aonde o homem trabalha para si próprio, aonde a mulher trabalha para si próprio, aonde os filhos trabalham para si próprio, essa frieza não pode existir. Quando se existe família, quando se existe lar, todos trabalham por uma só causa, porque se dentre esse grupo um perder, logo todos também o quê? Perderam. Se um perdeu, todos vão perder também, irmão. Se um caiu, os outros praticamente estão caídos também. Por isso que quem realmente ama, aproxima. Quem realmente ama, protege. Quem realmente ama, zela. Tem esse desejo, mantém aceso no coração o desejo de sempre lhe fazer bem. Sempre causar essa impressão de bem, fazer a pessoa se sentir bem. Você não precisa ser rico para você poder oferecer uma segurança psicológica, física para alguém. Não, irmão, olha o que Deus está nos ensinando. Se eu não tiver o amor, e o amor é tudo isso aqui, a Bíblia fala que eu posso fazer todo tipo de sacrifício, mas perante Deus isso será em vão. Continuando a nossa leitura, volta lá para Coríntios, por favor. O amor é o quê? Mais alto, o amor é o quê? Também é benigno. O amor não é o quê? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Eu fiz essa pergunta para algumas pessoas, e uma pessoa respondeu para mim assim: se tem uma coisa que eu nunca tenho é inveja. Olha, Deus, olha, eu posso ter todo tipo de defeito, mas se tem uma coisa que eu não tenho é inveja. Mas você sabia que há a possibilidade da mulher invejar o marido e o marido invejar a mulher? Sabia que existe essa possibilidade? Olha como que o diabo trabalha. Eles não são capazes de cada um ver o seu potencial e as suas qualidades. Não, um às vezes quer sobressair sobre o outro. Não são capazes de ver, poxa vida, eu tenho uma mulher, sabe, dotada de conhecimento, entendida, sábia, uma mulher que sabe, eu posso colocá-la no mercado de trabalho, ela vai ser aquilo que a Bíblia fala, uma mulher virtuosa. A mulher virtuosa faz o homem adquirir herdades. Eu tenho uma esposa que contribui para mim. Poxa, eu tenho um marido que sabe fazer as coisas. Agora, irmão, quando não tem sentimento, quando não tem amor,
Ele é sofredor, ele é benigno. O amor não é invejoso, prossegue, vamos lá. O amor não trata com leviandade e não se o quê? O que é ensoberbecer? A ponto de não reconhecer seus próprios erros. A ponto de não reconhecer que está errando, que está falhando, que pisou na bola, que escorregou no tomate, que fez o precipitado em fazer, em não fazer, e assim por afora vai. Mas vai ficar melhor ainda, olha só o que diz mais lá. Não se porta com... Se você ama, você nunca fará nada que a sua família se sinta envergonhada. Você ama a sua casa, então nunca faça nada para que a sua família não se sente envergonhada pelos seus atos. E tem gente, irmão, que faz as coisas e não pensa nas consequências. Se hoje, até para colocar um nome em uma criança, nós temos que nos preocupar para saber se futuramente ela não vai sofrer bullying na escola, é ou não é? Sim ou não? Até para você dar um nome para uma criança, você tem que ter critério. Peraí, eu não posso colocar qualquer nome, porque dependendo do nome, vira um motivo para apelido, para chacota, né? Vira motivo para poder a criança ser humilhada. Não, peraí, Deus, eu tenho que pensar. Até isso, se a gente tem hoje essa preocupação, por que a Bíblia, a gente não pensa nisso? Às vezes, irmão, tem homem, tem mulher, às vezes tem filhos que se portam de maneira que, olha, não consegue fazer, mas se pudesse faria. Ei, que lá é seu filho? Não, nem conheço. Não, mas é assim, não, você está enganado. Aquele é seu esposo? Misericórdia, você acha que eu caso com um homem desse aqui? Misericórdia, né? Aquela é a sua mulher? Não, eu sou solteiro, né? Ou seja, se porta de maneira indecente. E isso vale por qualquer outra situação, por qualquer área, irmão. Não é machismo e não é feminismo. Ou seja, eu preciso, se eu amo, eu tenho que me portar com decência. Eu não posso viver, fazer ou proceder de maneira que a minha família se sinta envergonhada. Continuemos, olha lá. Não busca, volta para lá. Não busca os seus próprios, mais alto, não busca os seus... Não se irrita. Fala para o seu irmão, irritadinho. Para com isso, né? Lá na sua casa, ele é... Fala aí. Eu não sei se eu pergunto agora, irmão, né? Ou deixa para lá, né, irmã? Deixa para lá, né? Será que o marido... Não, pastor, olha, quem vê ele na igreja, pastor, olha, é o próprio Deus na terra. Sabe, pastor, olha... do jeito que ele chega na igreja, pastor, parece que ele veio na carruagem. E os anjos que estavam trazendo ele, ó. É um santo homem de Deus, pastor. Mas em casa, pastor, quando eu chego em casa, eu falo, deixa eu voltar lá na igreja, porque eu acho que eu deixei meu marido lá. Eu acho que eu esqueci ele lá. E o mesmo vale para quem? Para a esposa, né? Aquele rostinho dócil. Pai, Senhor, irmã. Aleluia, glória a Deus, irmão. Em casa, fogo pela boca, vira o dragão, né? Sangue de Jesus tem, como algumas pessoas dizem. Meu irmão, não busque os seus próprios interesses, porque se você vive pelos seus próprios interesses, você será uma pessoa constantemente irritada. Por isso que a Bíblia fala que não se irrita, não suspeita mal, que mais? Não folga com a injustiça, mas folga com a... Continua. Tudo, eu vou falar uma parte, você fala a segunda. Tudo sofre, tudo espera. De novo, volta lá. Tudo sofre, tudo espera. Pronto, resumido, o que é? A Bíblia fala que essas são as 4 linguagens do amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e, se for preciso, tudo suporta. E aí diz mais para terminar, olha só, o amor nunca... Meu irmão, ali o primeiro texto que nós lemos é: amem os seus familiares como a si mesmo. Porque, como diz a palavra, ninguém consegue aborrecer a sua própria carne. Você, pelo contrário, fará de tudo para agradar a sua vontade. Você faz de tudo para que todas as coisas andem conforme, estejam em ordem, para que você se sinta melhor. Agora, por que não fazer a mesma coisa para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família?
Vamos começar a leitura então? Meus filhinhos, na parte branca, não amemos somente de e nem de língua, mas por obra e também em... Continuemos. O versículo acima destaca 3 itens que são fundamentais para cumprirmos esse segundo mandamento. Primeiro o que, pessoal? Eu falei para você que era 4, estava um pouco meio confuso, que eu falei só do amor, das atitudes e da sinceridade, mas na verdade as palavras também. Pastor, mas o que a palavra tem a nos ensinar? Simples, se você procurar saber o que significa palavra é uma mensagem. É uma mensagem que a gente leva para alguém. Não é assim quando acontece? Ô pastor, vai ter um aniversário lá em casa, o senhor poderia levar uma palavra, levar uma mensagem, levar uma direção? Meu irmão, aqui é coisa séria. Às vezes as pessoas não se preocupam com as coisas que saem da onde? Da sua boca, mas é perigoso. Provérbios capítulo 12, versículo 18, olha o que o Senhor Deus ele diz. Provérbios 12, 18, diz assim, ó: há algumas cujas palavras são como pontas de quê? De espada, mas a língua de quem é sábio é o quê? Saúde. Olha que coisa séria. A Bíblia fala que as suas palavras é como pontas de espada. Só fere, só magoa, só entristece, só cria ira, só traz desavença, discórdia, irritabilidade e por aí afora vai. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você viveria se eu mantivesse uma ponta de espada constantemente no seu pescoço? Você viveria de modo agradável? Gostaria de ouvir. Você viveria descansado? Como, pastor? Uma espada pontiaguda apontada no meu pescoço? Como que eu vou descansar? Eu não vou ter paz, eu não vou ter saúde mental, eu não vou ter saúde psicológica. Eu vou ficar sempre pensando de maneira negativa. Se esse homem der mais um passo, morri. Porque aquela ponta vai atravessar a minha garganta. E é assim que eles se sentem quando a gente não vigia aquilo que sai da nossa boca. Há alguns irmãos que as palavras, elas são como pontas de uma espada, mas a língua de quem busca sabedoria diante de Deus se torna até o quê? Saúde. Traz cura, traz libertação. O livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2, nos fala mais sobre isso. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeçar em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu... Então todas as vezes que alguma coisa sair errado, todas as vezes que acontecer alguma coisa que não é do teu agrado, cuidado com o que você fala. Porque por mais que você diga algo que aparentemente seja bom, lembre-se, palavras são mensagens. Palavras são mensagens. Não é à toa que a Bíblia fala que a boca fala que o coração está o quê? Cheio. Não, pastor, mas o que eu falei foi de maneira impensada. Não, pastor, o que eu falei foi na hora da raiva. Pastor, o que eu falei foi na hora da ira. Pois é, Deus mostrando para você mais uma vez que você nem mesmo se conhece, que não é capaz de entender o que realmente tem se passado no seu coração, se passado na tua alma, porque é fato, a boca fala exatamente com o que o coração está o quê? Cheio. Tem gente que não sabe ter uma palavra produtiva para o filho. O filho fez, qual é a função do pai? Ensinar. Aí o filho fez alguma coisa errada, e ele fala assim, olha, eu estou achando que você vai ser igual aos meus irmãos, não vai chegar a lugar nenhum. Não fala nada, não sabe nada, tudo eu tenho que estar falando, tudo que eu tenho que estar ensinando. Não fere, cura. Não machuque, não entristeça, sara. Esse é o princípio de quem ama. Esse é o princípio de Deus. No Salmo, para continuar, Salmo 34, versículo 12, olha o que ele diz. Quem é o homem que deseja a vida e que largos dias... Está na tradução normal? Quem é o homem que deseja a vida e que quer largos dias para ver o quê? Então qual é o conselho?
guarde a tua língua e os teus lábios de falarem o quê? Então eu falei que 4 coisas nós destacaríamos hoje. Primeiro, o amor. Agora nós estamos falando sobre as palavras. Depois nós teremos atitude e sinceridade. Continuando a ler. Palavras, atitudes e sinceridades, os quais, se aplicados em nossa vida, semeará verdadeiro amor em nossa, permitindo-nos colher neles aquilo que nós o quê? Lê comigo essa parte. A palavra tem importante papel no que, pessoal? Na construção de um relacionamento. Se você parar para analisar, qual é a parte mais importante de uma construção? Qual é a parte mais importante de uma construção? O alicerce. Se o alicerce está tudo torto, com certeza você não vai querer terminar aquela obra. Primeiro conserta-se a base, primeiro conserta-se os seus alicerces, porque depois podemos lançar os firmamentos e daqui a pouco sai uma casa bela e bonita em nome de Jesus. Meu irmão, preste atenção, vamos ler de novo, eu quero que você leia com clareza. As palavras têm importante papel na construção de o que, pessoal? Se você pegar o livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, nós já falamos aqui, a morte e a vida está no poder, mas nós vamos ver na versão NVI, e olha o que está escrito lá, ó, a morte e a vida, na NVI, a língua tem poder, a língua tem poder sobre a vida e sobre o que, pessoal? Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua, ela tem poder sobre a morte e ela tem poder sobre a vida. E uma pergunta eu tenho que fazer: que tipo de agente eu tenho sido? Um agente de morte ou um agente de vida? O que eu tenho levado para dentro da minha casa? Na hora que nós estávamos orando, o Senhor me fez lembrar daquele versículo, que para dentro dos muros de Jerusalém há paz e também o que? Prosperidade. O que eu estou levando para dentro dos muros da minha casa? A língua, ela tem poder sobre a vida. Dependendo do que você diz, dependendo do que você fala, você conserva ela bem. E dependendo do que você diz, dependendo do que você fala, ainda que seja no momento da raiva, ainda que seja no momento da ira, ainda que seja no momento da chateação, aquilo que está vivo, vistoso, bonito, pode vir à morte, porque a língua também tem poder sobre isso. E a Bíblia fala que aquele que gosta de usá-la, com certeza, menos dias ou mais dias, vai comer dos seus frutos. Continua a leitura. Proferir palavras de ânimo, incentivo, carinho e afeto é uma forma de demonstrarmos esse amor ao... Agora lê comigo essa primeira partezinha. Todos nós desejamos ouvir isso de nossos familiares. Irmão, como eu falei no início, ninguém aborrece a sua própria carne. Como todos nós gostamos de ser respeitados, sim ou não? Mas será que respeitamos? Será que a gente aprende a respeitar o limite das pessoas? Cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. Você não pode chegar aqui impondo as coisas para mim. É a mesma coisa que eu chegar lá na sua casa e falar assim: ô dona Zeli, já que a senhora está com essa ideia absurda de mudar para Sorriso, né? E aí então faz o seguinte: eu vou lá na casa da senhora almoçar. Aí eu chego lá, sento, ela fala: ah, pastor, senta aí com a dona Laura, eu vou fazer a comida. Eu estou espiando ela cozinhar. Aí de repente eu falo assim: irmã, mas não está muito sal? Não, não, pastor, pode ficar tranquila, porque não é marinheiro de primeira viagem não, pode ficar tranquilo. Mas irmã, mas não é muito tempero, vai ficar muito salgado. Pastor, por favor, eu sei o que eu estou fazendo. Aí ela vai passar a fazer a maionese. Aí ela vai lá e começa a colocar o sal. Irmã, a senhora se esqueceu que a maionese também vai azeitona. A azeitona deixa mais salgado. Então a senhora não tem que diminuir a mão no sal. Pastor, pelo amor de Deus, o senhor quer fazer? Você quer fazer?
Porque eu sei que é assim, se eu coloco sal, eu tenho que diminuir a mão de sal, porque logo mais eu vou colocar azeitona, e a azeitona vai trazer um toque mais salgado. Então, peraí, pastor, eu sei. Irmão, aquilo vai chegando. Pastor, eu sei o que eu estou fazendo. A gente nem sempre respeita quem precisa ser respeitado. Nós queremos que as pessoas façam por nós, mas quando nós temos que fazer pelos nossos, a gente não faz. Aquilo que você espera que a sua família faça por você, aquilo que você deseja que a sua família trate você primeiro eles. Esse é o mandamento de Deus. Essa é a palavra de Deus. Vou ler de novo essa partezinha. Todos nós desejamos ouvir isso de nossos, mas nem sempre falamos. Como que a mãe gosta de ouvir que o filho fala, mãe, eu te amo, mas raramente ela fala alguma coisa. O pai também. Ah, pastor, mas ele sabe que eu amo, ele sabe que está no meu coração, mas ele não faz leitura de coração lá dentro, irmão. Ninguém entra lá no seu órgão do peito para poder entender isso. O seu sentimento é demonstrado através de ações e de palavras. A gente gosta de ouvir uma palavra muito boa, nós gostamos de ouvir quando alguém nos fala algo bom, quando alguém vem e diz algo maravilhoso. Você quer ver uma coisa boa? Quando a gente pode estar com a cara feia, irmão, fechada, mas se você ouvir isso, você abre um sorrisão maravilhoso. Você chega para a pessoa, quer ver? Por favor, bem que não vai se aplicar a ele hoje, mas aí você chega para o irmão e fala assim, irmão, o que está acontecendo contigo? Você emagreceu. Irmão, ele pode estar até caindo assim para os lados. Ele abre, você acha? É bem que eu percebi que eu desinchei mesmo. No caso dele não, voltou da lua de mel, mas fortinho, né? 5 quilos? Nem eu engordei tudo isso, irmão. Misericórdia. Abra um sorriso, fale coisas boas, irmão. Procure saber o que cativa teu marido, procure saber o que cativa a sua esposa, procure saber o que vai fazer os seus filhos se sentirem mais confiantes na vida, para que assim eles possam entender que existem coisas que são boas para nós e que existem coisas que só nos destroem. E esse amadurecimento vai chegando a ponto dele se agregar às coisas boas e se desprender das coisas ruins. Todos nós gostamos de ouvir isso dos nossos familiares. Continuamos a leitura. Portanto, invistas nas... Pode comprar um iPhone 7, pode comprar um iPhone 12, pode comprar um iPhone 20, se conseguir carregar. Pode dar um carro, pode dar um computador, um notebook, pode dar o que for para aquela pessoa. Aquilo nunca vai preenchê-lo de verdade. Invista não apenas nessas coisas. Invista em palavras. Que mais? Mesmo que a princípio, talvez pela timidez ou pela falta de hábito, você tem até dificuldade em se comunicar dessa maneira. Há pessoas que desejam falar palavras de amor, por exemplo, mas não conseguem o quê? Se você tem essa dificuldade, fala com Deus. Não tem como você usar essa justificativa 20 anos, 30 anos, 40 anos. No começo do relacionamento, tudo bem, até tolerável, compreensivo. Mas agora, não tem mais. Agora existe uma afinidade, existe uma intimidade. Não tem por que ficar travado na hora de se expressar. Publicamente, não estou contando, porque publicamente a gente meio que muda um pouquinho. Tem pessoas que têm medo do microfone, tem pessoas que têm até desenvolve pânico de falar em público, coisa e tal. Mas no dia a dia, só você e ele, só você e sua família, você ainda ter dificuldade de expressar o quanto você o ama. Perdão, irmão, você pode até ficar chateado comigo, mas isso me faz duvidar se realmente você ama. Isso me faz duvidar. Porque quem ama não levanta dificuldades. Quem ama de verdade encontra solução. Diga glória a Deus. Quem ama de verdade encontra solução. Não use isso como pretexto a vida inteira. Se tem dificuldade de fazer isso, fala com Deus. Não, pastor, é cultural. Porque os meus pais eram assim, os meus avós eram assim. Pois é, esses eram o casamento deles, não é o seu casamento. Um dia uma mulher respondeu para o marido
E eu gostei da resposta que ela deu. Um dia ele chegou para ela, bravo, tentando até humilhar, ela falou assim: olha, eu não sei que tipo de mulher é você com que eu me casei, porque a minha mãe faz isso, porque minha mãe faz aquilo, porque minha mãe faz desse jeito, porque minha mãe faz dessa forma, porque minha mãe faz isso. Irmão, acho que a pior coisa do mundo é uma mulher ouvir isso, não é? Ajuda aí, irmãs. Acho que é a pior coisa do mundo. E essa mulher ficou tão brava, ela falou assim: como é que é? Não, porque minha mãe é assim, porque minha mãe faz assim, porque minha mãe é desse jeito. Ela falou assim: então vai lá e casa com ela. Então casa com a sua mãe lá agora, uai. Porque eu não sou ela. Eu não sou ela. A mesma coisa vale para a mulher. Não, porque o meu pai, que é meu pai, ele faz isso, porque o meu pai age dessa maneira, porque o meu pai é dessa forma. Então casa com seu pai. E não é bem o negócio aqui. Se tem dificuldade em expressar, não pega costume cultural. Existe algo novo que Deus pode fazer a partir de hoje na sua vida e fazer a sua família ser uma bênção. Vai depender de nós. Se tem dificuldade, fala com Deus e Deus com certeza te ajudará. Continuemos. Entenda que é muito importante pedir para superar essa barreira. Lembremos-nos do que ensina a Bíblia Sagrada. O homem se alegra na resposta da sua, e a palavra a seu tempo, quão boa ela é. Provérbios 15, 23. Nossas atitudes devem sempre estar de acordo com aquilo que nós... Lembra que eu falei amor, palavras, e agora nós chegamos na intenção. O que significa intenção, pastor? É o que a palavra, atitudes. O que significa atitudes? É uma demonstração de uma intenção. Sabe aquela frase que diz assim: valeu o quê? Valeu o quê? A intenção. Ou vamos supor que o marido não é de cozinhar. Aí é o dia do namorado, ou é até mesmo o dia do aniversário dela. E por incrível que pareça, ele teve um tempo mais folgado. Aí ele foi trabalhar, aí ele falou assim: sabe de uma coisa? Eu vou fazer a comida para ela hoje. Qual homem arriscaria para fazer comida para a mulher hoje? Eu me arriscaria, irmão. Arroz com sazão e bife frito. Irmão, pense, eu não sei fazer muita comida, mas o que eu sei eu faço de primeira. Eu me aprimorei nisso, né? Aí o marido vai lá e tenta fazer uma comida, irmão, é igual esses dias. Foi feito um vídeo, a mulher estava mexendo no arroz assim, a amiga dela veio filmando toda alegre, disse: olha, vou colocar o nome dela de Michele, né? Michele aprendeu a fazer purê de batata. Ela parou, olhou para a câmera e falou: não, é arroz. É arroz. Não é purê de batata não, né? Então aí o marido vai lá todo preparado, todo armado, faz. E quando chega, irmão, tá aquela gororoba horrível. Coma com um sorriso no rosto. Pastor, mas é nojento, irmão. Vira coreano nessa hora, irmão. Se eles comem escorpião, se eles comem lesma, se eles comem aquelas larvas do coqueiro, se eles comem aquelas comidas estrambólicas, como arroz papado e sorria, porque nesse caso o que vale é o quê? A intenção. Aí a mulher, em vez de ser sábia, como diz Provérbios 14, e edificar a casa, ela chega e fala assim: você que fez? Você só jogou fora o arroz, um arroz tão caro desse. Um arroz tão caro desse você joga fora dessa forma. Come, minha filha, come. É igual um dia uma irmã estava no dia dos namorados, o marido mandou uma flor para ela. Quando ela recebeu a flor, ela foi para casa irada, com raiva. Chegou lá e falou assim: o que você aprontou? Quero saber o que você aprontou. O marido falou: não aprontei nada. O que foi? Você mandou flores para mim? Você não é de mandar flores para mim? Minha filha, se alegra que Deus está fazendo a mudança que você queria. Agora Deus faz a mudança e você atribui ao mal. A mesma coisa acontece com a esposa. O marido chega em casa e de repente encontra tudo inconformes. Ele fala assim: alguma coisa está errada, a casa nunca foi em ordem assim. Fica feliz, meu filho. E se for preciso, aproveita para bagunçar então, uai. Aí você vai ver o que vai acontecer logo em seguida, né? Nós temos que aprender a aproveitar os pequenos detalhes que o próprio Deus nos proporciona.
O que é atitudes? É uma demonstração de uma intenção. Poxa, eu tenho que saber valorizar esses detalhes. Valeu a intenção dele, valeu a intenção dela, valeu a intenção do meu filho. Eu entendi o recado, eu sei o que ele queria fazer. Ele só não tinha habilidade para isso, não tinha costume para aquilo. Mas eu preciso reconhecer essa atitude. Eu preciso levar em consideração esse ato. Eu preciso levar em consideração esse proceder. E às vezes essas atitudes que a gente expressa. Vamos ler de novo aqui para entender? Vamos lá de novo? Qual que é? Nossas atitudes devem sempre estar de acordo com aquilo que o quê? Com aquilo que o quê? Se isso não acontece, nossas palavras, elas perdem legitimidade. Soa no fim como falsidade, como engano, como mentira, como estratégia para fazer alguma coisa. Quer ver exemplo? Já aconteceu do casal estar numa discussão. E de repente, se eles continuarem na mesma situação, vai evoluir para uma coisa bem difícil. E às vezes a pessoa chega e fala, não, você está certo, você está certo, você está certo. Não, mas você não está falando que eu estou certo porque eu estou certo. Você está falando que eu estou certo só para desviar a situação e continuar do mesmo jeito. Se as minhas palavras não coincidem com as minhas obras, ou se as minhas obras não estão ligadas ao que eu falo, não tem legitimidade naquilo, eu estou soando como falso. Não tem legitimidade. Continuemos, vamos lá? Deixa eu ver onde eu paramos. A expressão verbal é importante, mas só funciona se estiver acompanhadas de atitudes condizentes com as palavras que dizemos. Podemos destacar um interessante diálogo entre Sansão e quem? No qual ela diz o seguinte: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu? Perceba que Dalila reclama que as atitudes de Sansão não representam suas palavras de... Porque por 3, 4, 5 vezes ele a enganou. Por 3, 4 vezes ele falou algo que não era verdadeiro. As suas palavras não coincidiam com as suas atitudes. Continuemos lendo, vamos lá. Onde nós paramos? É isso. Embora as intenções dela fossem malignas, porque ela queria descobrir o segredo de Sansão para matá-lo, Dalila não queria apenas ouvir palavras, mas desejava que Sansão fosse sincero e revelasse o segredo dele, como uma demonstração desse amor expresso verbalmente. O terceiro elemento essencial na construção desse amor em nossa família também é o que, pessoal? A sinceridade, ou seja, autenticidade. Sinceridade não tem, repita comigo assim, ó, sinceridade nada tem a ver com grosseria. Porque às vezes tem pessoas que vai lá, age estupidamente, fala grosseiramente e depois acha que fez uma coisa que, sabe, como dizem que eles falam, fez algo profundo. Não porque eu fui lá, pastor, porque eu falei o que tinha que falar, sabe, eu falei, sabe, pastor, eu fiz, eu desfiz e tal, respirei e falei assim, porque eu sou sincera. Não, você foi grossa. E pode ter certeza, de tudo que você falou, aquela pessoa não absorveu nada, por causa de uma palavra bíblica. Porque a Bíblia fala que a palavra dura suscita ira. Ao invés de você consertar, ele só juntou mais ira dentro do seu coração. O mesmo vale para a esposa, o mesmo vale para os filhos. Em nenhuma situação, sinceridade não tem a ver com grosseria, sinceridade não tem a ver com estupidez. Uma pessoa sincera, ela vai falar algo que a pessoa precisa ouvir, e ela fala de uma maneira que diminui o impacto, mas que faz a pessoa entender o que ela quis dizer. Ela diminui o impacto daquela situação. Ela diminui o impacto daquilo que ela vai dizer, daquilo que ela vai falar, para poder para dominar aquela situação. Agora, falar o que pensa, falar o que vem na cabeça, e às vezes de maneira exagerada, meu irmão, você não foi sincero nunca, e nunca vai ser. Sinceridade é ser autêntico.
Se você, naquela sua posta sinceridade, quis demonstrar que essa é a sua autenticidade, então, infelizmente, a sua figura transpareceu como alguém que não tem controle pessoal. Sinceridade é ser autêntico, é falar a verdade de maneira que a pessoa entenda e não se sente diminuída. Isso é sinceridade. Continuemos para terminar. O texto seguir nos ensina desta forma: o amor seja não, mais alto, o amor seja não. Nossas palavras e atitudes não podem servir apenas para conquistar alguém. Na verdade, a conquista do próximo é a consequência natural de tudo e não o objetivo principal. Quando apenas queremos conquistar uma pessoa, muitas vezes apenas para ter domínio sobre ela, tendemos a agir e acabamos criando um personagem para seduzir as pessoas com bons hábitos e boas palavras. Sabe onde esse erro começa? No namoro. Esse erro começa lá no início de um relacionamento. A pessoa, ela demonstra ser aquilo que tudo que a outra quer. E aí depois que casa, ele deixa aflorar o que não deveria. Tem gente, irmão, que infelizmente, por lá no começo do relacionamento, ter forjado um personagem, está sofrendo hoje, porque tem que manter a cena até o fim. Aí agora entra a frieza conjugal, aonde entra o pensamento de que você fez errado, entra o sentimento de que você casou-se de maneira errada, que não era isso que você queria, mas pudera. Você não foi sincero. Você não deixou claro quem realmente você é. Você escondeu muita coisa na fiuza que depois de casado o impacto vai ser menor. E não vai. Só vai fazer que depois do relacionamento a pessoa fique frustrada. Seja quem você é. Ou a pessoa te ama agora do jeito que ela é, ou ela não ama. Porque se ela te amar do jeito que você é no começo, ela vai te amar até que a morte o separe. Aí ela vai te amar até que a morte o separe. Agora, se você forjar um personagem, irmão, você vai ter que sustentar essa cena por longos tempos. E você sabe que até série de televisão chega um dia que tem o quê? O seu fim, o último capítulo, não tem mais como ir. Eu estava lendo uma reportagem falando sobre algumas séries de televisão onde os próprios personagens pediram a sua própria morte. Porque eles falam assim, para não acontecer de lá na frente, eles tentarem inventar um novo papel para eu ter que desempenhar o mesmo personagem. Chega, morreu, acabou. Seja quem você é. Seja autêntico, seja verdadeiro, seja sincero. Porque se ele te amar agora, se ela te amar do jeito que você é agora, ele vai te amar até que cumpra aquilo que a Bíblia diz, que a morte os separe. Mas a gente às vezes quer esconder, porque acha que assim vai cativar mais, porque a gente acha que assim a pessoa vai se apegar mais da gente, assim a pessoa vai se agradar mais. Aí que você erra, porque aí você leva uma pessoa a gostar do personagem e não da autenticidade, de quem você é. Leva a pessoa a ficar presa a um personagem, que logo, uma hora o quê? Vai morrer, vai desaparecer e vai dar lugar a uma outra cena. Continuemos aqui para terminar. No entanto, tudo deve ser o quê? Vindo do nosso... Agora preste bem atenção nisso. Não podemos esquecer as palavras de Jesus. Seja, porém, o vosso falar sim, não. O primeiro sim representa o que diz o coração. O segundo sim, o que se diz com o não, acontece do mesmo. Por isso que ele fala sim, sim e não, não. O primeiro sim é o que representa o coração. O segundo vem através das nossas obras e das nossas atitudes. Amem, volta ao texto lá no início. Amem suas famílias como a si mesmos e demonstrem esse amor com palavras, mas também com... Volta para a última estrofe para terminar. Quando então expressarmos o amor com palavras, gestos e sinceridade, certamente teremos um resultado. Qual é a palavra? Mais alto. Qual é a palavra? Um resultado duradouro.
na harmonia familiar. Todavia, isso deve ser praticado constantemente e não apenas em momentos de... Qual é a recomendação final? Ame a sua família. Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque Ele merece.